Paz do Senhor Jesus, que a paz do eterno Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Hoje nós estamos em mais um dia, seja bem-vindo. Você está no canal Palavra de Esperança e hoje Deus tem uma palavra de esperança para a sua vida. Nós estamos na série chamada O Poder da Oração e hoje nós vamos abordar o quinto tópico da oração do Pai Nosso. E o texto base é Mateus, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 12, aleluia, Mateus capítulo 6, versículo 12, que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meus amados, nós estamos no quinto tópico na oração do Pai Nosso, no esboço da oração do Pai Nosso. E aqui, o Senhor Jesus, ele fala para os discípulos o quanto é importante nós pedirmos perdão ao Senhor. O quanto é importante nós nos humilharmos diante do Senhor. Eu vou deixar nesse final desse vídeo, na tela final, a oração confessando o seu pecado. Depois você dá uma olhada, você assista, porque vai abordar sobre isso, como nós podemos chegar na presença de Deus e confessar os nossos pecados para nós recebermos perdão. Mas aqui o Senhor Jesus também deixa um ensinamento muito grande para nós. Perdoa-nos as nossas dívidas. Confesse, nós temos que confessar os nossos pecados. Você vai ver no outro vídeo, na tela final. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só que interessante. Aqui Jesus está se expressando o quanto é importante nós liberarmos o perdão para aqueles que nos ofendem, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos fazem mal, até mesmo para a pessoa de dentro da nossa casa, a pessoa de dentro da nossa família. O quanto é importante nós liberarmos o nosso perdão. E em Mateus, capítulo 6, no versículo 14, depois da oração do Pai Nosso, olhe comigo, veja, Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Para nós conseguirmos o perdão de Deus, nós temos que perdoar as pessoas que ofendem a nós. Para nós conseguirmos ter o perdão do Senhor, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Quem não perdoa não tem o perdão de Deus. Quem não libera o perdão, é inútil chegar diante do Senhor e pedir perdão. O próprio Jesus está dizendo: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus deixou numa parábola, e eu quero passar para vocês aqui, Mateus capítulo 18, versículo 23, que diz assim, preste atenção, Mateus capítulo 18, versículo 23, por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que o devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha que parábola maravilhosa. Esse homem devia para o rei 10.000 talentos de ouro. Um talento de ouro é equivalente a 6.000 denários. 6.000 denários. Um talento de ouro é equivalente a 6.000 denários. Naquela época de Jesus, o trabalhador recebia um denário por dia. A cada dia trabalhado, o trabalhador da época recebia um denário por dia. Então, esse servo devia para o rei 10.000 talentos de ouro. É equivalente a 60 milhões de denário. Logo, o servo precisaria de 60 milhões de dias trabalhado para pagar o rei. Essa dívida deste homem era impagável. Não tinha como esse homem pagar a dívida dele. Ele se humilhou diante do rei. Ele se prostrou diante do rei e disse: Senhor, perdoe a minha dívida. Esse rei aqui significa Deus. Esse homem que devia 10.000 talentos de ouro é nós, somos nós. O que Jesus fez na cruz pela nossa vida, não tem como nós pagarmos a dívida que Jesus pagou, que a dívida que nós temos com Cristo não tem como pagar. Jesus deu essa parábola porque a dívida desse homem era impagável. Ele tinha que trabalhar 60 milhões de anos para pagar a dívida com o rei. Assim somos nós na presença de Deus. Mas depois que esse homem ele foi perdoado, Jesus, contando a parábola, diz que ele encontrou o seu conservo. E o seu conservo devia 100 dinheiros para ele. 100 dinheiros. 100 dinheiros. De Jesus contando que esse homem que foi perdoado, ele pegou o seu conservo, apertou o pescoço dele, sufocou ele e lançou ele na prisão. Para você ter uma ideia, a dívida desse homem com esse servo era: o conservo devia 100 denários, precisaria só de 100 dias para pagar. Só de 100 dias para pagar. Mas ele não perdoou. Ele foi perdoado pelo rei, uma dívida impagável, onde ele e a sua família iam ser vendido como escravo, e o rei perdoou ele, sentindo, a Bíblia diz que ele se sentiu movido de íntima compaixão, mas quando foi para ele perdoar, ele não perdoou. E era uma dívida muito, muito, muito abaixo da que ele devia para o rei. E ele pegou o seu conservo, jogou na prisão, e a Bíblia diz que o pessoal foi e disse para o rei. E o rei ficou indignado. E o rei ficou totalmente indignado e disse: puxa vida, eu perdoei uma dívida dele que era impagável. Eu perdoei a dívida dele que era impagável. Ele tinha que trabalhar 60 milhões de anos e ele não conseguiria pagar porque era uma dívida impagável. E ele não perdoou quem devia 100 denários para ele. E a Bíblia diz que o rei foi, chamou ele e colocou ele numa cela, jogou ele para que fosse atormentado. Meus queridos, essa parábola nos ensina o quê?
Todo dia nós temos que pedir perdão para o Senhor dos nossos pecados. E a nossa dívida é impagável. Se fosse para Deus cobrar de nós aquilo que Ele fez através do seu Filho naquela cruz, nós não teríamos condição de pagar. Nós não teríamos condição de pagar aquilo que Jesus fez por nós. E quem somos nós para não perdoar as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos querem mal? Existem muitas pessoas sofrendo que não conseguem ter paz com Deus, porque não conseguem liberar o perdão. Faça essa reflexão. A sua dívida era impagável. Não tem como você pagar aquilo que Jesus fez. Mas tem como você perdoar aquele que te ofendeu. Tem como você perdoar aquele que te perseguiu, aquele que te feriu. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim, perdão, meus queridos, é uma ordem de Deus para a humanidade. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Libere o perdão. Perdão, ele sufoca. A falta de perdão, ele deixa a pessoa doente, deixa a pessoa rancorosa. Olha o que Jesus ensina em Mateus, capítulo 5. Nós temos que tomar cuidado, que hoje, irmãos, estão pregando aí no mundo, diz que é olho por olho, dente por dente, é isso aí mesmo. Tome cuidado, porque a palavra de Jesus diz que nós temos que perdoar. Mateus capítulo 5, versículo 39 diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E a qualquer que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que lhe foi dito: amará o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Difícil liberar o perdão, não é fácil, mas precisa liberar o perdão. No próximo vídeo, nós vamos abordar a consequência da falta de perdão dentro de nós. Por enquanto, nesse vídeo nós vemos que para nós termos o perdão de Deus, nós temos que liberar o perdão. Pastor, mas eu fui traído. Pastor, eu fui ferido. Pastor, tem que perdoar. Pastor, me bateram. Pastor, estão me perseguindo. Tem que perdoar. Pastor, mas fez mal para mim. Tem que perdoar. Senão você não consegue receber o perdão de Deus. Lembra da parábola? Mateus capítulo 18, versículo 23? A dívida do servo era impagável. Era impagável. Ele tinha que trabalhar 60 milhões de anos. E a Bíblia diz que o homem vive só 80 anos. Uma vida impagável, uma dívida impagável. Mas o rei perdoou. Mas o rei exigiu que ele perdoasse o seu conservo. Se você não consegue perdoar, você não tem o perdão de Deus. Se você não consegue perdoar, você não tem como experimentar a graça do Senhor Jesus, o perdão de Deus sobre a tua vida. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão, uma dívida que não se pode pagar. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o teu like, se inscreva no canal.
compartilha. Quem vos fala é o pastor Gilberto Bruno. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós aprendemos na Tua palavra que nós precisamos perdoar, Senhor. Nós precisamos liberar o perdão. O Senhor nos perdoou. O Senhor apagou os nossos pecados e a Tua palavra diz que o Senhor não lembra mais. Senhor, perdoe as nossas falhas, os nossos erros e nos ajuda, nos ensina, Pai, a perdoar os nossos inimigos, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, ó Pai querido. Aqueles que nos maldizem, nos ensina a perdoar, Senhor, a amar essas pessoas, para que nós venhamos experimentar do Teu perdão e da Tua graça. Senhor, em nome de Jesus é o que eu lhe peço. Ajuda este homem e essa mulher a perdoar, Pai. Traição, coisas abomináveis, Senhor, que essa pessoa viveu e ela não consegue liberar o perdão, meu Pai. Mas que o Teu Espírito Santo ajude ela agora a liberar o perdão, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem vos fala é o pastor Gilberto Bruno. No próximo vídeo, nós iremos dar continuidade sobre o perdão. E nós vamos falar a consequência na vida daquele que não perdoa. É triste. Aquele que não consegue liberar o perdão é triste. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E se Jesus não voltar, nós estaremos aqui até o próximo vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.